jogo de hoje vale a ponta da tabela. Mas a bola já rolou ontem também, a gente dá aquela atualizada para você nestas partidas desta rodada de meio de semana. Tivemos ontem Juventude 1, Atlético Mineiro também 1. A vitória do Corinthians para cima do Criciúma 2-1. Aí hoje temos Atlético Goianiense e Vasco, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória. A classificação agora sim na tela pra gente, ó. Botafogo na liderança, o Palmeiras vem logo na sequência, os dois com 33 pontos. Aí depois Flamengo, Bahia, Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Na virada de página, 11ª colocação para Vasco, seguido de Juventude, Internacional, Criciúma, Cuiabá e Vitória. E a turma da zona de rebaixamento, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense. Já vamos no pique deste grande jogo de hoje, deste Botafogo e Palmeiras. Nesta quarta-feira tem jogo grande. É líder contra vice-líder. O líder Botafogo recebe o vice-líder Palmeiras no estádio Newton Santos. Os dois times têm o mesmo número de pontos, de vitórias e de saldo de gols. O desempate acontece apenas nos gols marcados. 27 do Alvinegro Carioca contra 25 do Alviverde Paulista. O jogo também marca uma grande rivalidade fora de campo, acirrada desde novembro do ano passado, quando no jogo da 31ª rodada, também no Newton Santos, o Botafogo sofreu uma virada histórica de 4-3, depois de estar vencendo por 3-0. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, acusa o Palmeiras de ter conquistado o título de campeão com a ajuda da arbitragem e manipulação de resultados. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que não virá ao Rio de Janeiro, chama o dono da SAF do Botafogo de desequilibrado e irresponsável. Os dois também travam uma guerra judicial. Se dentro de campo vai ser um jogão, à beira do gramado vai acontecer um duelo muito interessante de dois treinadores muito competentes e compatriotas. Os portugueses, Arthur Jorge, do Botafogo, e Abel Ferreira, do Palmeiras. Acho que o Botafogo é uma excelente equipa, acho que tem um excelente treinador, acho que tem excelentes jogadores. É uma equipa que, tal como o Palmeiras, tal como o Flamengo, tal como o Bahia, tal como o São Paulo, mas vamos andar ali até o fim. E não vai parar por aí, é só um aperitivo. O confronto irá se repetir nas oitavas de final da Libertadores da América, com 2 jogos no mês de agosto, em que só um dos dois times vai continuar na briga pela conquista da Libertadores nesta temporada. Serão 3 jogos de tirar o fôlego. Vem muita emoção pela frente. As campanhas de Botafogo e Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro idênticas, 33 pontos para cada lado, um aproveitamento de 69%, o Botafogo liderando e o Palmeiras na segunda colocação. 16 jogos para os dois lados nesse Brasileirão. Pode vir, Robceira, venha. Venha que aqui nós temos mais números. É que a apresentadora não parou de falar. 6 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 2 vitórias do Botafogo. Os últimos 10 confrontos entre as duas equipes. 3 gols no Brasileirão, 15 jogos e 1 assistência, números de Júnior Santos. E são 5 gols neste Brasileirão para 16 jogos e 4 assistências, os números de Estevão. Bora 2 para este Botafogo e Palmeiras. Donan já dizia que esse é um jogo legal para assistir até lá. Estar no Newton Santos hoje e ver de perto esse confronto. A gente está com uma expectativa altíssima, certo? Altíssimo. Acho que quem estiver no estádio vai ter o privilégio, vai acompanhar, né, pela televisão, por tudo que representa, briga pela liderança, 2 equipes, né, fortes taticamente, tecnicamente, elencos que melhoraram para essa temporada e toda a rivalidade também, né? Desde o ano passado, questão Textor contra Leila, uma prévia do que a gente vai acompanhar na Libertadores. Então, acho que é o jogo mais esperado até agora desse Campeonato Brasileiro. Vamos ver. E eu acho que não tem favorito, não. Acho bem equilibrado pelo momento das duas equipes. Nem o Botafogo em casa dá aquela ligeira
aí. Não dá, sabe por quê? Porque tem gente que reclama do sintético, mas o do Palmeiras é sintético também. Então, até nesse sentido, o Palmeiras, óbvio que são sintéticos diferentes. Nem todo mundo fala sintético é a mesma coisa, também não é. Vamos com calma, cada um tem sua característica. Até por isso, acho que equilibra as coisas, porque o Palmeiras está acostumado a jogar em gramado mais rápido. É óbvio que tem sua diferença, eu entendo quem reclama, porque tem diferença mesmo, não é tão simples assim. Mas eu espero, acima de tudo, um jogo de muita pegada, assim, muito físico. São dois times que, até pensando assim, então, vamos comparar as características de trabalhos e modelos de jogo que os dois treinadores tentam pôr em prática. Ambos times muito físicos, muito agressivos, sem a bola, pressiona muito. Ambos times que funcionam melhor em ataques rápidos, não são equipes que ficam com posses longas, aqueles toques mais laterais, não. São times que gostam de resolver com urgente as jogadas. O Botafogo talvez com mais estatura, né? Um time de mais força, o Palmeiras mais velocidade. E chama atenção como ambos chegam para esse confronto com mais opções no banco, né? Uma pena o Botafogo não ter o Thiago Almada, que já vai ficar pouco aqui no Brasil, ainda vai para a Olimpíada, né? Isso também, esse menino eu quero muito ver ele jogando no Brasil, tomara que ele se adapte, tomara que ele consiga colocar para fora o futebol que a gente sabe que ele tem. O Palmeiras com possibilidade de Felipe Anderson, com o próprio Maurício, que eu acho que para um primeiro momento vai ser mesmo ali um reserva, um cara que vai ter muitos minutos, mas não acredito nele começando como titular assim, enquanto o Estevão estiver aqui. Mas assim, um grande confronto de um trabalho mais longevo, de uma construção não só da sua comissão técnica, mas de gestão, e de um trabalho do outro lado do Botafogo que, como eu sempre digo, tirando a parte do Textor, de ele ter criado negócio de inteligência artificial, aquela papagaiada toda que ele fez, tirando isso, o trabalho dele no Botafogo é muito bom. Como ele montou esse elenco, como tem critério nas escolhas, óbvio que tem dinheiro também, não fazer com dinheiro fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim tem critério, tem criatividade, vai buscar jogadores em mercados interessantes. Então, assim, a gente está falando de um jogo que não é só para agora. Se essa rivalidade começou por causa dessa briga de Leire e John Textor, eu acho que essa briga dentro de campo, principalmente o Botafogo, se continuar com o John Textor e tal, nessa organização, eu acho que é algo que vai perdurar aí por um bom tempo. Acho que vão ser rivais mesmo e vão brigar por taças essas duas equipes, não só nessa temporada, mas nas próximas. Vamos dar uma repassada aí nos prováveis para hoje à noite, começando com o Botafogo. Time de Arthur Jorge para este confronto contra o Palmeiras. Na tela aqui pra gente. Então, o time base do que ele vem utilizando, né, se a gente for ver, apesar de um Arthur Jorge que roda elenco, ele não troca o elenco inteiro de uma vez, mas ele tem rodado bastante. A questão da zaga, acho que o Bastos é um cara que chamou muita atenção, né, que chegou ali para ser um cara para compor e tal, e foi tomando a conta do espaço dele ali, tem feito gols, inclusive. Pra mim, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Se não, tem feito uma bela temporada. O meio de campo, às vezes tem Tietê, às vezes não tem, às vezes tem o Danilo Barbosa, que também cresceu muito na mão do Arthur Jorge. Hoje, um meio, como a gente falou, de força. Tanto o Gregory como o Marlon são jogadores que, além de imposição, conseguem jogar. Savarino, também acho que é um cara que encaixou muito bem. A gente tem que ver que o Luiz Henrique e o Romero muda um pouco de característica, né? O Romero é mais meia na sua essência, o Luiz Henrique é um cara mais agudo. E aí, na frente, mais força, né? Mais imposição. Se a gente for ver, quem é menor que eu nesse time aí? Não tem ninguém não, hein, cara? Talvez o Savarino só. Eu não vou falar nada. Interessante. Não, eu vou pesquisar aqui. Dá licença. Vai falando aí que eu vou pesquisar. Que aí se eu falo pra ele, olha, Renato, também não é... Não, ele fica bravo comigo. Eu tenho 1,71 m. Ele fica bravo comigo. Vai, Fê. 1,80. Você tem 1,80? Por aí, 1,78, 1,80. Como por aí? Você não sabe a sua altura, 1,78, uma hora 1,80. Tem dia que ele tá menor, ele encolhe, é isso. Aí, mano, você já é casado, não precisa ficar roubando a altura. Ali eu acho interessante, o Cuiabano tá fazendo um grande campeonato brasileiro, né? Um jogador que veio do Grêmio e a opção na prévia, né, do Arthur Jorge pelo Marçal. Eu acho que tem muito a ver com o Estevão. Né? O Cuiabano é um cara com muita força, às vezes... Savarino é menor que eu. Savarino. Viu?
se lascou. Tá bom. Viu? Fala mais. Importante. Tem 1,69 o Savarino. Tá bom. Eu acho que é uma preocupação com a investida do Estevão por ali. O Marçal com mais experiência, tentando, né, ficar um pouco mais ali na parte defensiva. O Cuiabano é um jogador que tem muita força também para subir. E o interessante é a manutenção de uma ideia que o Arthur Jorge ele colocou em prática desde o primeiro jogo dele contra a LDU na altitude. Ele colocou 2 volantes e 4 atacantes, né? Você pode analisar, o Savarino em vários momentos aparece por dentro, mais como meia. O Luiz Henrique é um jogador até diferente, como o Renatinho falou, né? O Oscar é mais cerebral, um cara mais criativo, mais articulador. O Luiz Henrique é mais flecha, um cara mais contundente, né? Que gosta de velocidade, aquele ponto. Mas todo mundo sem a bola, mordendo, pressionando, volta. Então hoje acho que vai ser um jogo sem a bola muito importante nesse jogo de xadrez, né? Entre Arthur Jorge e o Abel. Eu acho que o Botafogo, o Renato fala isso há muito tempo, eu concordo. Acho que o Botafogo de 2024 é um time mais completo, estou falando taticamente, do que o do ano passado. Acho que é um time que tem mais ferramentas, tanto que a gente está vendo. Não está nem no melhor rendimento, mas é um time muito sólido, muito consistente, que pontua sem parar. E eu acho interessante, assim, como em pouco tempo, se a gente for falar de um modelo de SAF, tá? Do trabalho do Textor, o Palmeiras, ele tá sempre na primeira prateleira, principalmente ao lado do Flamengo. O Botafogo é um intruso. O Botafogo está se acostumando a competir no mais alto nível possível e a brigar por títulos. Acho que isso mostra o trabalho que o Textor fez, né? De fato, elevou bastante aí o potencial do Botafogo nos últimos anos. Pra gente passar também esse provável Palmeiras de Abel Ferreira. Abel, que hoje já tem à disposição também os seus reforços, turma que já foi inscrita, já viajou, inclusive. Claro que sempre fica aquela expectativa se algum vai aparecer nessa equipe titular já logo de cara, mas este provável Palmeiras aqui, muito dentro também do que o Abel tem apresentado. Acho que a grande baixa aí, mais ou menos, é Richard Rios, ainda podendo voltar como titular, não sei como é que ficou a situação. Com o Zé Rafael voltando de lesão, então acho que até por isso é bem provável que jogue o Menino. O Menino vem jogando mais aberto pelo lado esquerdo, né? Como um ponta-volante que a gente fala. Nessa escalação a gente já vê ele como um segundo volante, que é a posição dele mesmo de origem, né? Ele na base era um jogador que eu até esperava que ele estivesse nesse momento num patamar maior da carreira. Realmente ainda não pegou. Mas de resto, um time com o Mike. Eu acredito do Mike sendo o ala, o cara mais aberto, e o Piquerez um pouco mais por dentro como um terceiro homem ali para sair com a bola, o Rony abrindo pelo lado esquerdo. Mas tirando isso, um time com muita capacidade de acelerar o jogo, né? Você tem tanto uma bola longa no Flaco, que disputa muito bem a primeira bola no alto, para fazer a casca para Rony e Estevão atacarem em diagonal, como você tem Estevão e Rony para atacar as costas dos zagueiros do Botafogo. O Botafogo joga com uma linha alta, então eu imagino que até o Palmeiras vá dar a bola para o Botafogo em algum momento. De resto, destacar o Aníbal, que para mim, a gente fala muito de outros jogadores, mas eu acho que é um cara que é muito importante para esse Palmeiras. É o equilíbrio, é o cara que deu aquela consistência para o time. Enfim, hoje tá todo mundo com o arsenal completo hoje. Hoje o negócio vai ser louco. E o mais interessante, né? O Botafogo também vai ter à disposição o Igor Jesus e o Alan no banco de reservas. Acho que o Alan é um jogador com potencial até para ser titular desse meio campo, né? Ao lado do Marlon Freitas. A gente olha esse sistema do Palmeiras, não tem muita dúvida. A boa notícia é o retorno do Murilo, apesar do Vitor Reis estar muito bem, mas é a experiência do Murilo, né? Ao lado do Gustavo Gomes. Eu acho que ele pode alternar muito essa questão de hora o Mike segurando, liberando o Piquerez e o contrário, né? Ele tem esse trunfo, são dois laterais que têm essa característica, né? Tem esse repertório. E, além disso aí, é o que o Abel vai ter à disposição para modificar cenários no banco de reservas. Que ele vai ter o Giai, ele vai ter o Dudu, que vem treinando bem. O Giai ainda tem o lance do Bid, que tava, não sei se saiu ontem, tinha que sair ontem até 7 horas. Eu tinha visto que ele viajou. Ele viajou. Então, vamos falar de Maurício e Felipe Anderson, né? Maurício é um jogador que pode ser uma peça importante, né? Canhotinho, gosta de jogar mais pelo lado direito, é mais ali na do Estevão, mas ele pode se adaptar ali em outra também. E eu acho que o Felipe Anderson naturalmente vai fazer a estreia dele. Para uma entrada ali mais pro lado esquerdo, aí sobrando ou pro Rony ou pro Flaco Lopes. Então acho que mostra o poder
desse elenco do Palmeiras. O Abel está muito satisfeito com o que ele tem à disposição. Acho que do meio para frente, parte criativa, o Abel nunca teve tantas opções de qualidade igual a gente está vendo. Também, né? Tem o Dudu, que está treinando muito bem, né? Então. Também. Giai ainda não regularizado. Então o Giai Só tá conheceu Não o Rio. consegui, foi conhecer o Rio de Janeiro, não Beleza, conseguiu ser inscrito a tempo. Felipe Anderson e Maurício já ok, podem fazer estreias hoje. Vamos seguir, nesta rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro, temos também São Paulo e Grêmio. Salve, rapaziada! Chegando mais um vídeo aqui no canal do Futebol Verdão Online. Quando tem notícia, quando tem informação diária do nosso Palmeiras, tem canal Futebol Verdão Online, tá certo? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu espero que, se você puder fortalecer, você deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos trocar ideia aí pra gente debater sobre esse assunto aí que foi mostrado no vídeo, tá certo? Da mídia, falando do nosso Verdão. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gordo e agradeço demais a sua atenção. Fui.